Agora eu quero saber quanto é 5% e 10% de 140. Primeiramente, nunca esquecer da regrinha lá, eu preciso entender que os meus 100% são os 140. Então, os 140 são os meus 100%. Beleza? Então, eu já coloco aqui essa igualdade, que os meus 100% para esse exemplo 3, ou seja, o meu todo desse exemplo 3, são os 140. Ok. Só que agora eu quero 5%. E como é que eu faço para achar 5% quando eu tenho 100%? Fácil. Pego o meu 100% e divido por 20. Muito bem. Então vamos lá. 20 dividindo aqui, corta esse zero com esse zero. Sobra 10 dividido por 2, que dá 5%. Ok. Como é uma igualdade, tudo que eu fizer do lado esquerdo, tenho que obrigatoriamente fazer do lado direito. Então aqui eu preciso dividir também por 20. Corta esse zero com esse zero, sobra 14 dividido por 2, que dá 7. Com isso eu concluo que 5% de 140 é 7, ok? E 10%? 10% vai ser o dobro disso. Não foi isso que a gente viu no slide anterior? Então, se eu pegar 2 vezes 5%, eu vou obter 10%. Ok. E quem são esses 5%? 2 vezes 7. Não foi isso que eu achei aqui? Então, 2 vezes 7 é igual a 14. Ok? Logo, os meus 10% são 14. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Agora, nesse exemplo 4, eu quero 20% e 25% de 400. Vamos lá. Qual é a coisa que eu nunca posso deixar de entender? Diga aí. Isso mesmo. Os 400 que eu tenho aqui são o quê? São os meus 100%. São o todo dessa operação. Então, eu pego esses 100% igual a 400, só que agora eu quero 20%. Quando eu tenho 100% e quero 20%, o que eu faço? Divido por 5, muito bem, divido por 5. Por quê? Porque 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2, sobra 0 e depois baixo o 2 aqui, baixo o 0, fica 20%. Ok? Que vai ser igual a, como é uma igualdade, tudo que eu faço do lado direito, eu tenho que obrigatoriamente fazer do lado esquerdo. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, tudo, exatamente tudo, tenho que fazer do lado direito, senão a igualdade fica falsa. Então aqui eu tenho que dividir por 5 também. Então, 40 dividido por 5 dá 8. Sobra o 5 vezes 8, 40. Sobra o 0, que eu só faço baixar aqui. Ou seja, 20% de 400 é 80. Muito bem, 80. Olha só uma coisa interessante aqui, pessoal. Eu posso resolver essa questão aqui de várias formas. Olha só como que eu vou achar aqui os 25%. Vamos lá. Eu já tenho 20%. Aí para e pensa. Se eu já tenho 20%, como que eu faço para achar 5%? Diga aí se você concorda. Se eu pegar esses 20% que eu já tenho, que no caso aqui deu 80, se eu dividir esses 20% por 4, eu vou achar o quê? 20 dividido por 4, que dá 5. 5 o quê? 5%. 5% vezes 4 dá 20%. Para 20% não falta nada. Beleza. Só que esses 20% era 80, né? Então foi é a mesma coisa que eu dividi 80 por 4, que vai dar o quê? Vai dar aqui, ó, 8 dividido para 4, que dá 2. 2 vezes 4, que dá 8 para 8, nada. Baixa esse zero. Como não dá para dividir aqui, coloca o zero. Então dá 20. Então esses 5% aqui, ele representa 20. Aí olha só essa composição que eu vou fazer. 20% mais 5% dá 25%. Quem são os 20%? 80.
Quem são os 5%? 20, que vai ser igual a 100. Ok? 100 representa, então, os 25%. E os 20% representa 80%. Ok? Existem outras formas de achar também aqui. Eu estou apenas usando uma delas. Se, por exemplo, eu pegar aqui, ó, olha só uma outra forma bem fácil. Vou separar aqui. Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, eu já sei que os 400 são os meus 100%, né? Se eu pegar aqui os 400 e dividir por 4, lembrando que os 400 são os meus 100%. Então, 400 dividido por 4, vamos lá. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, para 4, nada. Ok? Então, eu baixo o próximo número. Formou o 00. Como 00 é menor do que 4, eu só acrescento o número aqui no quociente. E vou para o próximo. Baixo o próximo. 0, ficou 3 zeros seguidos. É menor do que o 4. Então, acrescento um outro 0 aqui. Se você não lembra dessas regras de divisão, comenta aqui, peça uma playlist de divisão, com todas as regras de divisão que eu faço para você. Tá ok? Inclusive, aproveita aí para pedir curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal. Vamos lá. Então, deu 100. Agora, olha só. Esse 100, ele representa quanto por cento? Se eu divido 100% por 4, eu não obtenho 25%? Então, esse 100%, ele representa 25%. É uma outra forma de achar os 25%. Tudo bem? Vamos seguindo.